Eu vou fazer aí uma retrospectiva da minha carreira profissional, desde a minha saída de Pereiro e o retorno. Que nessa, nessa linha do tempo, eu vou enfrentar, nesse período tem as barreiras enfrentadas e como foi resolvido, e Excelente. eu acredito que serve de inspiração para quem está passando pelo mesmo problema, ou quem está em região isolada, quem acha que o ambiente que ele está não está favorável ao desenvolvimento. Então eu posso passar um pouco aqui do meu, que com certeza vai motivar muitos que estão na dúvida sobre a questão da oportunidade, de ambiente de oportunidade. Bom, então deixa eu iniciar pela minha saída no Nordeste, que foi aos 21 anos. Aos 21 anos, logo após terminar o segundo grau, com foco ir para São José dos Campos e retornar 2 anos para Pereiro. Eu saí aos 21 anos de Pereiro, com foco em retornar 2 anos depois. Mas uns 10, 15 anos antes que é interessante o pessoal ter conhecimento. Eu sou filho de uma família de agricultores, bem numerosa, de 11 pessoas. Sou mais novo de 11, sou mais novo, sou de 65. 1970 foi a primeira seca que eu enfrentei, aos 5 anos. No Nordeste, já é histórico as secas cíclicas, em torno de cada 10 anos. Então, 1970 foi uma dessas secas bem brava. Eu estava numa região bem remota, não em Pereiro, mais afastado, uns 10, 15 quilômetros, numa região rural que só tinha minha casa. Então, é uma casa que não tinha nenhuma estrutura, não tinha energia, não tinha acesso para chegar até essa casa, tinha que chegar, não dava nem para chegar a cavalo, tinha que subir a pé, que não dava para subir a montanha a cavalo. Não tinha cimento, a casa não era feita com nem 1 quilo de cimento, não tinha banheiro, ou seja, não tinha, na verdade, não conhecia nem outras pessoas, não sei meus irmãos, não tinha nem visita, então é um ambiente extremamente desfavorável. No ano seguinte, meu pai foi para esse local onde eu moro ainda até hoje, já com quase 6 anos, fui para esse local, fica a 18 quilômetros da cidade de Pereira. Então, não tem escola. Eu comecei a estudar aos 10 anos que eu fui o primeiro dia de aula naquelas escolas de zona rural, onde tinha várias pessoas na mesma série. Aos 12 anos que eu fui estudar na cidade do Rio Grande do Norte, já no segundo ano. Eu não passei nem pelo primeiro ano, naquela época você aprendeu a ler e escrever, e as principais operações matemáticas. Ia estudar já no segundo ano, nem passar pelo primeiro. Aos 13 anos, já indo para a escola a pé, foi mais ou menos o período que trouxe um grande despertar para o desenvolvimento, que eu ia para a escola a pé, e como eu não tinha uma bicicleta, comecei a desenvolver minhas habilidades mecânicas, que era imaginando como fazer um transporte para ir, não ir a pé, e sim fazer um transporte. Comecei a desenvolver minhas habilidades mecânicas. Mas aos 13 anos tive uma grande oportunidade, isso foi em 78, que meu pai comprou um rádio. Então eu cheguei da roça e tinha um instalador em cima da casa fazendo a implementação da antena. E quando ligou o rádio e começou a falar, eu defini naquele momento, aos 13 anos, que eu ia seguir a carreira de técnico em consertar rádio. Não era rádio e TV, que não tinha TV, não conhecia a TV. Então, eu defini que ia ser um técnico de manutenção em rádio. Isso aos 13 anos. Eu continuei. Aos 15 anos, eu tive a oportunidade de iniciar um curso de eletrônica por correspondência, Instituto Universal Brasileiro, já aos 15 anos. Continuava indo a pé para a escola, no outro estado vizinho. Aos 16 anos, em fevereiro de 81, chegou a energia lá na minha comunidade, aos 16 anos. E aos 17 anos,
conheci a televisão pela primeira vez, só pegando um canal muito ruim, mas foi no momento que teve a oportunidade de assistir o Cosmos, que é um programa dos mais bem elaborado, um programa científico, que trouxe ali realmente um despertar gigante, que eu tinha que continuar seguindo essa área de tecnologia, que eu já estava estudando eletrônica, correspondência. Aos 15 anos eu estudava com a lamparina, não tinha energia elétrica não, ou seja, estudava ali com a lamparina. E... Ô Zé Roberto, uma perguntinha, uma curiosidade, desculpe interromper. O nome desse curso por correspondência que você estava fazendo, vê se é o que o meu irmão fazia, como é o nome dele? Instituto Universal Brasileiro. Rádio Pronto, TV. era esse. Rádio TV. É o mesmo do meu irmão. Ok, Rádio TV. Então, na realidade, assim, eu trabalhava na roça, com a enxada, um elemento de rudimentar, mais atrasado do que o Egito. Há 3.000 anos atrás, o Egito já usava um arado de madeira, e nós não usávamos um arado de madeira, usávamos uma enxada mesmo, um sistema bem rudimentar, onde toda a renda da agricultura era equivalente a R$ 1.500 ano. Hoje, equivalente a R$ 1.500 ano para uma família de 13 pessoas, né? 11 filhos, mais meus pais. Então, nesse momento, 17, 18 anos, eu já defini que ia para São Paulo para estudar mais, comprar equipamento e voltar para Pereira para montar uma oficina de rádio e TV. Então, aos 21 anos, eu terminei o segundo grau. Porque eu terminei o segundo grau aos 21 anos, comecei a estudar o segundo já tardiamente, já aos 10, 11 anos. Então, eu mirei São José dos Campos. Na época, na final da década de 80, São José dos Campos era o Vale de Silício brasileiro. As empresas que trabalhavam principalmente para aqueles conflitos do Oriente Médio, conflito Irã, Iraque. Então, as empresas em São José dos Campos tinham Embraer, Ingesa, a Vibraz, Tecnasa, Tectran, Órbita. Então, é um aglomerado de empresas voltada para esse mundo de armamento, na área bélica, de armamento bélico. E eu foquei em São José dos Campos com a intenção de estudar mais eletrônica, um grande sonho de trabalhar com avião, gostava de avião, mas era um sonho. Aí eu vou para São José dos Campos, estudar eletrônica, talvez eu consiga trabalhar com aviação. E 2 anos depois, a intenção era voltar para Pereira, montar a oficina de rádio e TV. Bom, houve uma mudança grande. Eu cheguei em São José dos Campos em janeiro de 87. Fui trabalhar na rua, vendendo porta a porta, com 2 sacolas, subindo e descendo as ruas, vendendo de porta em porta. No segundo ano, eu fui trabalhar com manutenção de PABX, já com eletrônica. E 24 meses depois, eu entrei na Embraer, no primeiro projeto, no primeiro caça brasileiro, que era o AMX. Comecei a trabalhar desde o protótipo, o primeiro avião, e fiquei na Embraer por 4 anos. Só que, quando eu entrei na Embraer, já em janeiro de 89, no final de 89, eu já estava com a empresa de manutenção de computadores. Naquela época, no lançamento dos primeiros PCs, a manutenção de computadores era consertar monitor, consertar impressora, consertar a placa de vídeo, se consertava, realmente fazia substituição de componentes. E era o que eu gostava. Então, eu estava na Embraer, com o salário da Embraer, eu aluguei um prédio, contratei mais um ajudante para quando eu saía da Embraer, à noite eu ia fazer manutenção, e aluguei uma linha telefônica que era o mesmo valor do prédio, do mesmo valor do aluguel do prédio. Então, durante o primeiro ano, todo o salário da Embraer foi colocado nesse negócio, e nos anos seguintes também. Só que, em 91, eu estava quase 3 anos na Embraer, entre 2 anos e meio e 3 anos, eu montei uma fábrica de antena parabólica no fundo do quintal dessa casa que eu aluguei. Então, eu mesmo construía as máquinas para fabricar antena parabólica. Eu chegava da Embraer, e à noite, então, até meia-noite, era usando policorte e máquina de solda para fazer a geringonça, rudimentar, mas eu construí essa fábrica de antena parabólica. E comecei a mandar antena parabólica para a região de Pereira. No final de 91, eu trouxe um computador para Pereira,
para vender. Num raio de 300 metros não tinha um outro computador. É uma grande barreira. Não tinha mercado, não tinha quem soubesse usar, não tinha interessado. Retornei, levei esse computador de volta para São José dos Campos. Isso em 91. Em 92, aí eu mudei a estratégia. Se eu não conseguir vender o computador, em 92 eu retorno para... Quando eu falo retorno para Pereira, eu venho em cada momento de férias da Embraer, porque eu estava na Embraer. Então, em 92 eu volto de férias da Embraer, mas com 30 PC XT. O PC XT é o primeiro computador arquitetura PC. E depois é que saiu o 286, 386, 486, Pente e seguindo. Então, eu fiz o caminho de engenharia reversa. Se não dá para vender computador, vamos primeiro preparar a mão de obra. Então, eu montei uma escola em Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte, que era a cidade maior e próxima de Pereira, com 30 computadores. E eu visitei mais de 40 prefeituras, inclusive do Ceará, solicitando ao prefeito que liberasse um carro para os alunos ir até aquela escola, porque no futuro a prefeitura ia precisar de computador. Então, eu consegui montar uma escola com 400 alunos, vindo de aproximadamente 35, 40 cidades, entre Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte, que eu moro naquela fronteira. Então, em 92 eu montei a escola, mas eu continuava na Embraer. Eu trouxe até de São Paulo 2 professores para dar continuidade da escola. Então, em 92 eu estava na Embraer, eu estava com a loja de manutenção de computadores em São José dos Campos, estava vendendo antena parabólica, montando e vendendo antena parabólica, e eu com a escola de informática no Nordeste, ou seja, um desafio gigante e sem dinheiro. Tudo era com o salário da Embraer. É um outro ponto importante para quem está em uma atividade, está no emprego, quer mudar para um novo negócio, quer empreender. Qual foi o movimento que eu fiz? Eu estava na Embraer, não saí da Embraer para montar um negócio. Eu aproveitei a oportunidade de ter um bom salário, só que antes de entrar na Embraer, eu ganhava o equivalente a um salário mínimo da época. Quando eu fui trabalhar na Embraer, meu salário era 10, 12 vezes o que eu ganhava. Só que meu padrão continuou o mesmo. Eu morava na República com os 12 nordestinos, em 2 cômodos. Na hora de dormir, colocava os colchões no chão e em 2 cômodos. Não mudei meu padrão de vida, que eu tinha um foco. Voltar para o Nordeste com uma atividade. Então, eu tinha condições de ir para morar no apartamento e tudo mais, comprar carro, mas não investi e continuei morando junto com meus colegas. E usando o salário para investir na empresa recém-aberta. Porque uma empresa recém-aberta, sem recurso, todo o resultado é consumido nas despesas iniciais. Então, 2 anos depois que eu estava na Embraer, que eu abri a empresa, praticamente não tinha nem o patrimônio, nem tinha o salário que eu ganhei na Embraer. Foi para esse processo, foi para dar continuidade ao negócio. Então, depois de 4 anos na Embraer, no final de 92, eu saio da Embraer para dar continuidade à empresa que estava no Nordeste, que era a Escola de Informática, a venda de antena parabólica no Nordeste e manter o funcionamento também da empresa de São José dos Campos, que era a loja que fazia manutenção de computadores. E essa loja que fazia manutenção de computadores, depois que eu saí da Embraer, agora é quem financia o retorno para o Nordeste. Essa loja de manutenção e venda de computadores é que começa a fazer alguns investimentos já na região de Pereira, que é a distribuição das antenas, a venda de alguns computadores na região. Esse processo segue até 96, quando em 96 inicia os primeiros provedores com conexão de escada, com acesso de escada. Eu tinha intenção já de trazer essa atividade para Pereira, mas deparei com um problema. A cidade, Pereira e vizinhas, não tinha 10% das casas tinha linha telefônica. Então, não dava para montar um negócio de internet baseado em linha telefônica. Então, eu resolvi fazer uma série de testes
e adaptei uma tecnologia que foi desenvolvida para um fim para um outro. O que eu adaptei no ano de 97? Existiam umas placas, barramento ISA, que são umas placas bem compridas, que ia no slot lá do 486, que interligava, fazia uma rede Wi-Fi entre duas salas, na distância de 30 metros, entre duas salas. Eu comecei a fazer, quando eu fabricava antena, essas placas só vinham aquela anteninha pequena, igual o roteador das suas casas. Não tinha roteador, não tinha um roteador, esse roteador que vocês conhecem hoje, que é o Wi-Fi. Existiam essas placas que, encaixada no barramento de um 486, a outra placa no outro computador, fazia uma rede sem fio. Distância, 30 metros. Mas eu queria levar a internet às casas. Então eu construí a antena pequena, com um alimentador 2.4, desenvolvi o feeder, que é o alimentador 2.4, e comecei a fazer teste. Se esse produto tinha um alcance de 300 metros, fui testando. 300 metros. Esses testes eram em São José dos Campos, ao final de semana, entre os morros da região. Aí fui fazendo a primeira distância, próximo de 500 metros, 1 quilômetro, 5, 10, 20, e cheguei a 57 quilômetros, que era de Jambeiro, próximo de São José dos Campos, a Campos do Jordão, 57 quilômetros. Então, eu já estava usando, eu usava nessa distância, antena de 3 metros, que era antena parabólica com o alimentador no ponto focal, e eu consegui essas distâncias. Então, estava aí criada a primeira operação de internet via rádio no Brasil. Não existia, então foi uma solução adaptada, não tinha essa solução para vender. Então, em 98, final de 98, eu continuava em São José dos Campos e nessa tentativa do retorno, a tentativa do retorno para Pereira. Então, montei a primeira operação em Pereira e o primeiro desafio foi fazer a conexão de internet da região de Russas para Pereira, porque nem as empresas de telecom, Embratel, Oi, não entregavam a conectividade em Pereira. Eu vim buscar lá em Russas, já usando, fazer o backbone, a tecnologia recém-criada, assim, adaptada, que era usando a antena parabólica de 3 metros, com o alimentador para a frequência 2.4 e aquelas placas que ficavam dentro do computador. Então, na nossa torre tinha umas caixas, que nessas caixas, na torre tinha 4, 5 caixas, cada uma caixa era um computador 486, com várias placas. Se nasceu a primeira operação no Brasil de internet via rádio. 3 anos depois, a partir de 2001, é que começou a surgir pequenos provedores de internet que já começou a aparecer soluções já prontas, já solução no mercado, já caixas prontas com antenas externas, e começou o Brasil afora a expansão dos pequenos provedores. Aí chega 2010, o Brasil já tinha uns 8 mil pequenos provedores, e a Brisnet sempre na frente, a maior, liderando, e com o know-how de construir a torre, construir a antena, construir o software, ou seja, construir toda a solução. Nós estava sempre, não tinha nem onde buscar consultoria na época do mundo do rádio. A Brisnet estava sempre liderando na frente. Aí chega 2010, enxergamos que essa tecnologia de rádio não ia atender a demanda futura. Estava começando ali os primeiros vídeos no YouTube, e a internet via rádio não ia atender a demanda. Era essa a nossa visão. Olhamos para o que tinha no mundo. Lá fora tinha, na fibra ótica até a casa, já iniciando no Japão, na China e Coreia do Sul. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil era cabo coaxial, que é a tecnologia da Oxys, e o cabo do telefone, que é a tecnologia ADSL. Essas duas tecnologias. E enxergamos, a Brisnet, nós já com vários técnicos treinados por mim, porque a Brisnet começou com o primeiro funcionário. Como foi que começou o primeiro funcionário? Só voltando em 95, eu levei da região de Pereira 20 moleques de segundo grau, 20 moleques que tinham terminado o segundo grau, da zona rural de Pereira, e um pouco do Rio Grande do Norte, São Miguel, para São José dos Campos, e transformei eles em técnico de informática, técnico de manutenção de computador. Transformei por osmose, ali na prática. E em 98 comecei a mandar de volta esses técnicos que eu
que eu transformei em São José dos Campos, para fazer o início da operação de internet e rádio em Pereira, porque não tinha mão de obra. Como é que eu vou montar uma operação de internet e rádio se em Pereira não tem ninguém com conhecimento nessa área? Eu iniciei o processo de mandar nossos técnicos, que estavam em São José dos Campos, retornando para Pereira. Então, foi onde iniciou a operação. Então, voltando agora para 2010, onde a Brisnet resolve aplicar a tecnologia recém-criada lá fora, China, Coreia e Japão, fazer a primeira rede de fibra ótica no Brasil. A cidade mais próxima de Pereira, um pouco maior, é Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte. Foi lá onde eu fiz a escola de informática em 91 e 92. Foi onde eu fiz o projeto piloto. Então, fiz de novo o projeto piloto em Pau dos Ferros, entre 2010 e 2011. Fizemos a primeira cidade do Brasil com fibra ótica. Se adiantamos por 5 anos, de novo. Ou seja, nenhuma empresa no Brasil, por os próximos 4, 5 anos, não estava fazendo fibra ótica até a casa, com viabilidade. Então, o nosso desafio foi pegar a tecnologia mais moderna e implementar em cidade do sertão. Cidades como Jaguari, Bicó, Pereira, com viabilidade. Uma área que tem uma mensalidade de baixo custo, um ticket médio baixo, pouca densidade de usuário, mas o projeto tem que ter viabilidade, mesmo sendo a implementação da tecnologia a mais cara daquele momento. Mas nós acertamos e não fazer um projeto inicial com as tecnologias já ultrapassadas. E fizemos já o projeto inicial com a fibra. Então, esse foi a grande mudança que houve no setor de telecom. E a partir de 2015, milhares de pequenos provedores começaram também a fazer fibra ótica, ou seja, praticamente 5 anos depois. E chega 2020 agora, 2021, a Brisnet está presente em 6, 7 estados. A empresa que fez mais conectividade em fibra no Nordeste. Então, em 2021, a Brisnet resolve listar a empresa na Bolsa. Então, chegamos na Bolsa sem nenhum fundo de investimento, ou seja, anterior. Normalmente as empresas chegam na Bolsa, mas antes tem um fundo que chega primeiro e ajuda a própria empresa a ser listada na Bolsa. Nós fizemos um processo sem essa ajuda. E agora, 3 meses, nós conseguimos outra grande vitória durante o ano de 21, que foi o leilão de 5G, tanto no Nordeste quanto no Centro-Oeste. Bom, eu fiz aí bem compactado, porque essa história eu posso contar entre 1 hora ou 10 horas, seja adenso mais aí a compactação ou não, mas deu para vocês entenderem de forma superficial e fique à vontade para quem quiser fazer pergunta aí. Zé Roberto, eu gostaria sim de fazer a pergunta, porque eu falei a você, eu tenho comentado, acho que o Valdir também, o Ricardo também, né, com os nossos alunos, a sua trajetória, né? A gente fica orgulhoso de não estar precisando, né, pegar exemplos de fora. Então, é um orgulho legal a gente, né, ver pessoas que têm uma trajetória igual a essa que você acabou de falar. A pergunta que eu lhe faço, assim, dentro assim, do contexto, né, dos meus alunos que estão assistindo ou que vão assistir essa nossa conversa, é o seguinte. É uma pergunta meio piegas, meio simples, mas qual é a recomendação, qual é a manha, qual é a recomendação, qual é a dica que você daria para esses jovens que estão aí fazendo ensino médio? Eu recebo, às vezes, Zé Roberto, na minha turma, alguns alunos com a baixa autoestima, né? Eu não sei porquê, eu não sou sociólogo, o Paulinho é que entende essas coisas aí de sociologia, mas olha, eu fico impressionado que os alunos, e é uma questão cultural, eles têm uma baixa autoestima, não têm aquela garra, não acreditam, nem todos acreditam que a coisa vai dar certo. Qual é assim, a dica que você daria para eles que vão te ouvir, né? Você vai falar para meus alunos, qual é a dica que
te motivou, que fez com que você não desistisse e chegasse aonde chegou? Bom, eu foquei bem no que eu queria, ou seja, eu estava muito bem definido. Até uma das dicas, eu acho que quem está ali ainda antes de terminar o segundo grau, logo no início do segundo grau, tem que começar a buscar aí o seu caminho, ou seja, onde ele tem mais vocação. Eu acho que durante a trajetória do segundo grau, entre as disciplinas, o aluno é o momento que ele tem que despertar a área que ele acha que ele consegue se desenvolver melhor, a área que ele gosta. Eu vou dar até o exemplo do meu filho, que queria seguir a carreira de desenvolvimento de software. Ele queria seguir a área de software, mas eu sabia que ele não gostava de software. Ele gostava de jogo, ele queria fazer software na área de jogos. Ele gostava de jogo, ele não gostava de desenvolver software. Eu falei, tudo bem, você compra um livro na área de desenvolvimento de software. E se você tiver vontade de ler o segundo, você segue. Então, ele não leu nem o primeiro, então ele já mudou para a administração. Então, assim, eu acho que é um momento que tanta instituição, no Brasil não tem um processo de ajudar aos alunos que estão finalizando o colegial e entrando já no segundo grau, esse processo de seleção não, de escolha, de qual a área que ele gosta, qual aquela área que ele, se ler um livro, vai ter vontade de ler o segundo. Ou durante as disciplinas, ele tem ali uma afinidade. Porque, primeiro, em qualquer área, principalmente, em qualquer área de profissão, se alguém vai fazer advocacia ou medicina, se ele não gostar, ele nunca vai ser um bom profissional. Se ele gostar, aí sim, ele vai ser o profissional exemplar. Então, e na área de negócio, quem está querendo montar alguma startup, na área de negócio, quem quer empreender, esse que tem que ter mais envolvimento com a área que ele escolheu. Porque na área de negócio, na área de startup, se você escolher uma área para empreender, não tem que buscar a dominar o máximo possível, porque nessa área vai ter concorrente, nessa área vai ter um mundo de profissionais que já está em andamento. Então, quem já está em andamento, muitos têm recursos, muitos têm capital já investido com valores mais expressivos, e quem vai começar, se não tiver, por exemplo, um capital expressivo, não tem direito de errar. Esse aqui não tem direito de errar. Tem que ter uma vantagem, que é o conhecimento no entorno da área que ele escolheu. Quem tem bastante recurso pode errar, acertar, e no final pode ser bem sucedido, mas com muito investimento desperdiçado. Quem não tem recurso tem que acertar praticamente da primeira vez, tem que avançar muito mais no conhecimento no entorno da área que ele escolheu como empreendedor. Então, você vai tem que olhar muito para o futuro. Quem vai empreender em uma determinada área tem que tentar enxergar o futuro, avaliar muito tendência. O que vai acontecer daqui a 5, 6 anos, quem faz agora sobressai, investe menos, faz muito com pouco dinheiro. Nós começamos o nosso negócio, o investimento foi equivalente a $10.000. O investimento da empresa foi equivalente a $10.000. Então, não tinha o direito de errar. Então, quem vai fazer um empreendimento com pouco dinheiro, então a oportunidade para se montar qualquer negócio, só capital não resolve. Conhecimento, empenho, a quantidade de horas que ele pensa no negócio é mais relevante, muitas vezes, do que o próprio capital. Okay. Quando nós começamos com a internet, por exemplo, tinha muitas empresas com 100 vezes mais capital do que a Brisanet. E até foi, talvez se a Brisanet, ao começar a internet, tivesse muito dinheiro, tinha só investido muito em consultoria, comprado know-how e não tinha se desenvolvido.
o fato de não ter dinheiro, a BrisaNet não ter dinheiro lá no seu início, teve que buscar adquirir conhecimento em tudo, ou seja, verticalizar fim a fim a empresa. Então, essa... Roberto, queria fazer 2 perguntas muito pessoais, certo? Se você responde se achar que é conveniente. Uma primeira é como é que ficaram, você o mais jovem, o mais novo dos 11 irmãos, como é que ficaram os seus irmãos, como é que você absorveu depois que você voltou, o que é que você conseguiu ensinar para eles, tá entendendo? Como é que eles estão hoje? Isso é uma pergunta bem pessoal, tá certo? A segunda pergunta o que é que lhe move, o que é que mais lhe move mesmo? Assim, sendo até não agressivo, mas é o dinheiro no saldo do banco, é a realização, é o emprego que você dá, é o desafio de constituir um organismo que é a empresa, um organismo potente. O que é que lhe inspira, o que é que lhe faz assim, mais feliz no final do dia, quando você termina o seu dia de trabalho? Excelente, excelente, Ricardo, excelente. Bom, primeiro, a questão de eu e meus irmãos. Eu sou o único da área de tecnologia. Eu tive esse despertar aos 13 anos, fui estudar eletrônica, estudando eletrônica e trabalhando na roça. Então, eu estava lá na enxada e chegava em casa e estudava o transistor. Ou seja, 3.000 anos de extremo, os dois. E eu, meus irmãos, todos trabalhando também na roça. Mas lá em casa, como não tinha recurso, quem quisesse comprar uma camisa ou uma chinela tinha que se virar. Eu ia lá para o mato catar caroço mamonda, o resto da agricultura que ficou. Meu pai, mas estimulou assim, na área de negócio. Então, o moleque conseguia comprar ali um cabrito novo e começava a trocar com outro irmão. Então, entre nós irmãos, começamos a desenvolver atividade comercial, ou seja, cada um cria seu animal, começa a trocar com o outro, pega uma volta e vai fazer o chamado rolo. Então, e aí a maioria foi para São Paulo, para a área de construção civil, vender roupa na rua, todos foram para a área comercial. E foram retornando e montando, voltando para a área de negócio. A maioria tem mercado, distribuidora, voltaram para a área área comercial. Teu pai e sua mãe sabiam ler? Sim, assim, sabia ler e escrever, nunca frequentaram a escola, sabia ler e escrever. Minha mãe, inclusive, morreu aos 94 anos, há 2 anos atrás, inclusive conseguia ler mesmo sem óculos, aos 92 anos. Meu pai morreu há 2 anos, 1 ano e meio atrás, com 99,5. 99,5. Então, todos sempre de roça. Então, quando eu estava em São Paulo e tinha que iniciar a operação de antena parabólica, depois de 2, 3 anos com muita dificuldade, aí eu chamei dois irmãos para ajudar a expansão da antena parabólica, 2 irmãos para ser sócio. Depois, quando eu fui implementar a atividade de internet, eu chamei os mesmos 2 irmãos sócios para também acelerar o processo de internet, mas eles não eram de tecnologia. Agora, ao longo no início dos anos 2000, no início do ano 2000, 2001, já alguns dos meus sobrinhos, filhos dos meus irmãos, já foram para São Paulo, para a minha loja de informática, trabalhar como técnico também de informática, e aí fizeram o curso também, curso superior na área de administração, e foram retornando. E a empresa sempre trabalhou nesse processo de lapidar a mão de obra interna, nesse processo, o veterano ensinando o novato, de forma que a empresa, hoje, a BrisaNet, num raio de 20 quilômetros, nós temos 3.500 funcionários. Mas todo o nosso pessoal de rede, do core de rede, onde está a tecnologia mais complexa da BrisaNet, é a molecada que começou há 23 anos atrás, e um foi ensinando o outro. Hoje, eu pego lá os moleques que a gente só compra, por exemplo, equipamento de WDM. A gente compra, só placas, compra. Nós, não é o fabricante que faz nosso projeto, nós fazemos nosso projeto. A BrisaNet é diferente, ela compra a tecnologia e implementamos.
Na área de rede, o moleque que entrou há 23 anos atrás, hoje ele gerencia uns 30, 40 dos maiores roteadores da Cisco, que cada roteador compra um avião pequeno, e ele já tem sua equipe de 20, 30 profissionais ao lado, que todos seguem a escadinha. Então, hoje a BrisaNet é a empresa que tem o maior know-how em construir rede de fibra ótica, operar a rede de fibra ótica e operar o cliente. Só com mão de obra de um raio de 20 quilômetros de Pereira, porque os nossos 8 mil funcionários, que o restante que está lá na ponta, é mão de obra básica. Todo o controle está em Pereira. As capitais que nós estamos ativando é só instalador, área comercial, mas o core está em Pereira, ou seja, todo know-how técnico está em Pereira. Ok, Roberto. Olha só, Ricardo, estamos aqui já extrapolando um pouco o horário. Perguntaria se o nosso reitor Valdir, se ele tem uma pergunta final, ou se a gente já poderia encerrar por aqui por conta do... Nós temos aqui previsto a apresentação pelo Rômulo Alexandre e pelo Tiago Guimarães do nosso novo portal, nossa nova plataforma. Se o reitor Valdir tiver alguma pergunta, fique à vontade, senão a gente já caminha para o encerramento dessa fantástica, né? Essa história aí. Roberto, tem algum livro já? Você já fez um livro aí da sua vida, não? Para poder a gente... Valdir, por favor. Eu vou escrever o livro do Zé Roberto aqui. Isso, pronto. Não, eu estou com ele aqui, eu vou deixar todo mundo no suspense para uma segunda edição, viu, Mauro? Eu vou fazer a pergunta a ele aqui e vou depois deixar isso como uma incógnita para a quarta escola de inteligência. Obrigado. Já vai ser sucesso essa escola. Pois é, obrigado então, Zé. A gente queria aproximar você mais, né, Ricardo? Um pouco mais do Iracema Digital, porque a história da sua vida sensibiliza os sonhos do Iracema Digital. A gente pensa, dar chance para outras pessoas, outros jovens em especial, para que eles sonhem mais, para que eles busquem mais. E eu cito esse sonho Iracema Digital nas suas palavras. Muito obrigado. Eu passo o Ricardo aqui para fazer o agradecimento final ao Zé Roberto. É só para ratificar o nosso agradecimento. E, Mauro, eu quero salientar que nós temos 2 dos homenageados com o troféu Iracema aqui nessa noite. Viu? É verdade! Nós vamos, no encerramento, nós vamos entregar essas 2 grandes criaturas humanas, 2 figuras importantes. Caramba, aqui. Ricardo, nós estamos com eles 2 aqui. E agradecer essa aceitação de terem vindo participar conosco do evento, viu? E também isso é verdade. Vocês honram muita gente porque a gente escolhemos vocês como pessoas a receber o nosso troféu Iracema. Obrigado então, Zé Roberto, obrigado então, Valdir, o reitor quântico. Valdir, o reitor quântico. Bom, enquanto o Zé Roberto e o Valdir pegam o helicóptero para Pereiro, eles vêm para Pereiro aí de helicóptero, estão recebendo aqui de metrô, Rômulo Alexandre e Tiago Guimarães, olha só. Beleza? Tudo bom, Zé Roberto? Excelente painel de vocês, parabéns. Muito obrigado. Obrigado. Inspiração grande aí para a gente. Pessoal. Boa sorte aí, Rômulo. Boa sorte, Mauro. Obrigado, Valdir. Obrigado, Zé Roberto. Ricardo.